Foco está de volta com o gerente de estudos econômicos da Firjan, Jonatas Goulart, para falar sobre o lançamento da plataforma Retratos Regionais e a importância das informações disponibilizadas nessa plataforma para empresários, cidadãos e governo. Jonatas, em cima desses dados que já foram levantados, que estão disponíveis na plataforma, o que vocês já fizeram de análise e de que forma esses dados estão servindo para um diálogo com o governo sobre as ações que precisam ser tomadas de forma emergencial ainda para conter os impactos da pandemia na economia? A gente tem sido procurado porque a gente sempre forneceu dados, por exemplo, para as prefeituras. E eles, às vezes, querem saber exatamente como é que foi, como é que eles sentiram os efeitos dessa pandemia. Então, para a gente agora foi de maneira muito mais simples. Ou entra lá nos retratos regionais, que você seleciona no painel regional o seu município, você vai ter um diagnóstico preciso exatamente de como seu município está se recuperando da crise. Então, para a gente também é muito simples, porque o trabalho que nós tínhamos antes de baixar esses dados e fornecer para os municípios, ele já está lá na mão do gestor público. Então, a gente já tem fornecido isso para muitas cidades que têm dificuldade, às vezes, de ter acesso aos dados. Você não é tão simples você entrar na base de dados de mercado de trabalho, lá do Ministério da Economia, e baixar as informações. Então, isso facilita muito e é isso que a gente realmente queria. E quando a gente pensa exatamente em política pública, o prefeito que quer minimizar o impacto, ele sabe exatamente em qual setor ele precisa colocar mais recursos para poder minimizar os impactos. Você falou muito da questão do impacto que é visível no setor de serviços. De que maneira, na sua opinião, trabalhar o encadeamento produtivo e trazer também mais para perto da indústria, né, os diversos serviços que podem ser fornecidos, pode ajudar também nessa retomada? O setor de serviços, a gente fala muito que hoje em dia ele é um setor mais forte, porque em termos de geração de PIB, ou até geração de emprego, por exemplo, no estado do Rio, ele tem mais de 50% do PIB do estado. Então, é um setor extremamente relevante, muito forte, e é um setor que ele também fornece os serviços, eles geralmente são consumidos porque eles têm um valor agregado também muito alto. Então, como é que o serviço ele consegue ser dinamizado? Quando a gente fala de adensamento de cadeia produtiva, é isso que a gente precisa entender agora, com a importância disso, porque a indústria consome muito serviço. Então, hoje em dia a gente discute muito, por exemplo, antigamente o CD era um produto da indústria, hoje em dia o serviço de streaming. Então, quando a gente fala de serviço, a gente está falando de uma transformação digital que tudo virou serviço. Então, algumas áreas do setor de serviço, como por exemplo serviços tecnológicos, estão indo muito bem. Outros estão sofrendo porque é natural o que a gente, como eu falei, por exemplo, serviço ligado ao turismo. É natural que isso tenha um sofrimento maior nesse momento, mas também o turismo ligado a negócios, que também está ligado à atividade industrial, também vai continuar sofrendo. Mas quando a gente tiver a gente costuma falar, ano que vem, que a gente está preparando, esperando também, por exemplo, uma vacina, que a gente consiga ter uma normalidade da circulação de pessoas, o setor de serviços também vai se recuperar de maneira muito forte também, fornecendo para as indústrias. Então, por exemplo, o setor de óleo e gás no Rio de Janeiro, que é um setor muito forte, ele é extremamente dependente do setor de serviços. Então, a gente já começa a esperar que no final do ano ele tenha uma recuperação também mais forte, mais intensa, talvez até em algum momento ultrapassando o que a gente está vendo agora na indústria. Uma das coisas que se falou muito, também analisando cenários e conjuntura, né, trazida pela pandemia, foi justamente essa questão do desenvolvimento local, da importância da indústria local, das pessoas olharem os serviços locais, quem está ali perto produzindo, né, e o quanto o fechamento de fronteiras por conta do contágio da Covid-19 também trouxe novos desafios para a reindustrialização, né? O estado do Rio de Janeiro vem sofrendo há muitos anos com essa questão da desindustrialização. De que maneira vocês têm pensado, né, e refletido sobre esses dados que o Retratos Regionais trazem, para poder pensar uma forma de retomada da indústria e de atração de novos investimentos no estado do Rio de Janeiro? Esse é um ponto importante, né? Porque a gente percebeu a necessidade de ter um desenvolvimento da atividade econômica local.
E ficou muito claro com essa pandemia que tem alguns setores que eles não podem ficar frágeis dentro de um município, dentro de uma pequena região. Então, isso ficou mais claro até quando a gente pensa especificamente em política pública regional, política pública local. Então, é importante que o gestor público, ao olhar também os dados dos retratos regionais, eles consigam ver exatamente quais são os setores que são relevantes para aquela região, para aquele município, e pense da seguinte maneira: esse setor eu preciso me esforçar para que ele não venha a ter perdas significativas, porque ele é importante no fornecimento de bens e serviços do meu município, da minha região. Então, nesse sentido, os retratos regionais são importantíssimos, que eles conseguem mostrar um diagnóstico dos setores que são relevantes e como é que eles têm sido, se eles têm sido suficientes para poder segurar a atividade econômica local, se eles precisam de algum suporte do setor público para poder se manter funcionando e manter robusto e manter a atividade econômica. E em termos de desafios agora, com a digitalização, também ficou muito claro, né, a necessidade de entrar nesse mundo e de entender essas demandas como elas surgem, né? Hoje, a pessoa pode não só fornecer o copo, mas também o serviço e recolher, e tem várias demandas que vão surgindo e que vão impulsionando aí novos desafios. Como é que está a reflexão também a respeito dessa questão da digitalização, de como as indústrias estão se adaptando a esses processos que surgiram com a pandemia? Isso é o que, teoricamente, todos chamam aí de um novo normal. A gente pode falar que isso nem é mais novo, já é o normal. E essa que a gente está falando, quando você entende que o mundo mudou, a necessidade de você se readaptar é importantíssima. Então, o empresário da indústria, que ele já está acostumado, principalmente no Rio de Janeiro, que ele já está acostumado a sobreviver num cenário extremamente complexo, principalmente num cenário complexo no ponto de vista tributário, no ponto de vista de competitividade, ele consegue já olhar para esse cenário caótico e enxergar qual é o melhor caminho para ele seguir. Então, a gente já viu muitos empresários que já têm aproveitado e falado: olha só, nesse cenário eu estou aproveitado, que eu enxerguei que o caminho agora seguir nessa direção, o caminho é seguir numa outra direção. Conversei com empresários que aproveitaram esse momento de pandemia para poder olhar para dentro da sua fábrica e tornar o processo produtivo mais eficiente, ou mudando processos produtivos, ou então fazendo manutenção em máquinas, ou então pensando: olha só, eu tinha determinadas lojas físicas, hoje em dia eu estou conseguindo ir para um e-commerce de uma maneira muito mais eficiente, então eu consigo cortar custo fixo. Então a gente já consegue ver muitos empresários que aproveitaram esse momento para poder ter ganhos de produtividade no seu dia a dia dentro da sua empresa. E o que a gente espera é que esses dados se reflitam, quer dizer, na geração de mais empregos, e que a gente possa assistir aí nos próximos meses e ano a retomada da economia no estado do Rio de Janeiro. Em termos de reflexão, só para a gente fechar aqui o nosso programa, o que você acha de que forma, né, esse lançamento do Retratos Regionais, a organização dos dados para fornecer para reflexão e justamente para orientar essa ação podem contribuir nesse novo normal? Nosso principal objetivo é fornecer tanto para o gestor público, que é entender o mercado de trabalho do seu município, da sua região, ele possa ter ali um diagnóstico claro e simples, e principalmente para o empresário da indústria, que ele precisa entender também como é que a economia está caminhando, onde provavelmente tem demanda, onde tem consumo, para onde ele caminha, se o setor dele está se recuperando em outras regiões, se não está se recuperando. Então, o nosso objetivo é que ele possa usar aquilo dali, principalmente como facilitador de tomada de decisão para o seu negócio. Bem, obrigada por você ter participado do programa, Jonatas. A gente vai ficando por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Você já conhece a nossa versão Rio em Foco em formato podcast? Se ainda não, acesse a sua plataforma de streaming preferida e procura por Quero Discutir o Meu Estado, Rio em Foco. Lá você vai poder conferir essa e outras edições do programa. Não perca. Eu fico por aqui e te espero na próxima segunda. TV Alerj, o canal do Povo.